Bora lá, react da entrevista coletiva do meia Dione e do atacante Charles. Pô, Cada pergunta, bicho. a gente já sabe, é um jogo muito difícil, né? Pelo que a gente soube, um adversário muito complicado de se enfrentar lá, mas a gente está com essa força, com essa vontade de continuar e permanecer na liderança. Então, para isso, a gente sabe que é necessário vencer e sair de lá com os 3 pontos. É isso. Nada a comentar, né, DG? Não, a pergunta que não é pergunta dá uma resposta Que não é a que resposta. não é resposta, né? Mas assim, mostra a vontade da liderança, né? De querer permanecer na liderança é algo que os jogadores têm que ter em mente desde o início, né? A confiança tem que estar na ponta o tempo todo e não pode pensar em outra situação. Beleza. Vamos seguir aqui com a coletiva de Charles. Realmente, a gente tá bem na competição, né, cara? 6 pontos, liderando. E sabemos que quem vai jogar contra a gente vai tentar dificultar ao máximo, né? E se tratando de um clássico, então, o jogo tende a ser ainda mais complicado. A gente tem que ter cabeça no lugar, assim como foi no segundo tempo da última partida, né? Um jogo muito difícil, a equipe deles estavam caindo toda hora, segurando o jogo toda hora, então a gente tem que estar com o mental forte aí, principalmente para vencer o jogo. É isso. Mental forte para vencer o jogo. Acho que em jogos contra o Itabaiana isso é fundamental. Algo que faltou o ano passado, né? O time deu uma descontrolada, principalmente ali naquela briga que teve com o Everton, o lateral. Ali acho que foi no momento da contusão de Nirley. E isso meio que tirou um pouco. A gente tava com volume bom de jogo naquele momento da partida. A gente meio que perdeu a chance de poder ter saído vitorioso. Então, acho que esse aspecto mental é importante e talvez seja a única coisa que a gente possa destacar além da defesa desse time, né? Um time que realmente não tem caído muito, entrado muito em parafuso. Como é que você vê essa questão do mental? Ou já tá demais? Já estamos falando muito de fora das 4 linhas. Esse time precisa jogar mais bola. Pois é, eu ia comentar isso, Mike, porque ele diz assim, nós estamos bem, né? Não tá bem não, pô. Sim. Na tabela o Confiança lidera, mas em termos de bola, a gente for olhar, o Gloriense ofereceu uma dificuldade pra gente enorme, né? E contra o América já foi um jogo contra um time praticamente amador, semi-profissional, que não tinha praticamente feito treinamentos, né, físicos principalmente. Mas o clássico é isso, né? É um jogo muito brigado, é um jogo muito mental, e a gente não pode se desequilibrar, né? E botar tudo a perder por conta dessa parte emocional. É importante que esse discurso entre em campo, né? Que não fique só na palavra, e que realmente aconteça essa tranquilidade, principalmente para encontrar as melhores jogadas, né? A gente não fala só do mental para não ficar nervoso numa provocação, mas também para escolher melhor se é a hora de chutar, se é a hora de tocar, se é a hora de cruzar, se é aquela tranquilidade de ficar na cara do gol e finalizar bem, né? Charles, que contra o América de Propriar, a gente ouviu que perdeu 3 oportunidades, né? Então, não sei se é nesse sentido exatamente que dificultou a ele, que estava se cobrando pelo gol, mas enfim, eu acho que vai ter alguma pergunta nesse sentido ainda nessa coletiva. Boa. Cara, é difícil falar, né? Porque cada jogo tem a sua história, então depende muito do contexto geral da partida. Por exemplo, o jogo aqui, a gente esperava um jogo um pouco mais aberto, né? Mas a equipe deles também veio fechadinho, se fechou muito. Foi difícil para entrar, acabamos tomando o gol e aí tivemos que se lançar todo, e mesmo assim a equipe deles ainda continuou retrancada, né, segurando, enrolando bastante o jogo. Então a gente tem que principalmente cuidar dessa parte mental, né, tá tranquilo dentro de campo para que a gente consiga fluir normalmente o nosso futebol.
Mais uma resposta que não entrega muita coisa, né, DG? Rapaz, Eutrop deve ser o próprio professor Xavier, né? Porque tá trabalhando o mental dos caras, pô. Amigo, eu quero é gol. Eu quero que você receba a bola na entrada da área e meta um limão no ângulo, pô. Bola um pau rasteiro, sei lá. Que crie variação de jogadas, que o time deixe de ser capenga, que Charles busque mais movimentação. Minha pergunta foi nesse sentido, né? Dessa dificuldade, né? Que ele sentiu nos primeiros jogos de estar encaixotado pelos zagueiros e que agora, de repente, com um jogo mais brigado, ele poderia ter oportunidades. Mas ele não foi por esse caminho, preferiu ir pela parte do mental. Será que a gente vai jogar xadrez, Mike? Pois é, essa questão mental ela é importante, mas ela não ganha o jogo, né? Acho que até porque os caras tem que aprender, os caras também vão ter essa pressão mental, não é só a gente. E talvez essa repetição tanto da questão mental é porque eles estão sentindo a pressão. Estão sentindo a pressão que desses últimos anos, por mais que eles não estivessem aqui, mas eles sabem o nível de cobrança que está sendo, né? O nível de pressão que está vindo da arquibancada. E em relação ao que ele deveria responder, eu espero que o jogo de corpo dele, que funcionou muito bem na Série C e até em alguns momentos na partida contra o Souza, ele volte, porque ele não aconteceu com o Ferroviário e não aconteceu com o Gloriense. Então, agora que a gente tem um bom cara na bola parada, vai ser fundamental o jogo de corpo ali, que ele conseguir cavar muita falta, muito amarelo. Então, que essa característica de Charles, já que a veia de goleador, a veia de fazer os gols importantes ainda não apareceu, mas que pelo menos essa veia de conseguir amarelar as defesas adversárias apareça nesse jogo aí. Afinal, eles também têm que cuidar do mental, né? Não é só a gente. Olha, cara, acho que venho tentando ao máximo, né, buscar contribuir com a equipe em geral, né? Claro que eu sei, tenho as minhas cobranças individuais, sei que precisa, que está faltando fazer os gols, mas em termos de equipe, no coletivo, venho contribuindo, venho ajudando, venho marcando, venho tentando dar opções, né, para poder receber e fazer gols com situações, né? Tive oportunidades no jogo do América, dos outros jogos nem tanto, né? Então, acredito que a parte coletiva vem contribuindo. PDG, vem contribuindo na parte coletiva? Mike, boa pergunta, assim, né? Eu gosto de perguntas, apesar de eu ter feito uma pergunta com uma construção um pouco maior, mas gosto de perguntas um pouco mais objetivas, né? Qual a sua avaliação sobre a sua temporada? A questão é que é um início de temporada, né? Então, meio que não dá para fazer uma avaliação sobre a temporada em si, é um início de temporada, são 5 jogos agora. A gente esperava muito de Charles, né, nesse início, que ele fosse o cara, que ele decidisse jogos pra gente, como ele decidiu na Série C, apesar de ter feito uma pré-temporada no Confiança, não foi isso que se aplicou em campo, né? Charles apareceu na disputa de pênaltis contra o Ferroviário, fazendo o seu gol, e só, né? Depois daí, eu tô tentando me lembrar dos gols que a gente fez, se ele participou ativamente de alguma assistência, ou alguma coisa do tipo, e não tô me recordando, né? O primeiro gol do Confiança lá foi um gol de, de Grafite, né? Grafite recebe um lançamento de Salazar, falha da zaga, ele faz o gol. O segundo gol é um gol de quem? Salazar. O gol de Salazar, né? Depois de uma briga ali no escanteio. E o terceiro gol é um gol de Léo, numa jogada que ele rouba a bola, né? Isso. Ele consegue roubar a bola e tabela com o Negueba. Negueba encontra Léo para finalizar. Depois agora são 2 gols de finalização de dentro da área, né? Cruzamento da direita de Negueba, cruzamento da esquerda de Felipe Borges. E nesse jogo, nesse último jogo, foi o jogo que eu vi Charles mais sumido, né? Ele Isso. com mais dificuldade de participar das jogadas. Até esse jogo de corpo que você cita, não apareceu tanto, né? Ele que é um cara que antecipa bem, que faz isso muito bem, né? Ele consegue brigar bastante com os zagueiros, antecipar rapidamente, mas
é como ele cita, né? Não teve muitas oportunidades. E eu acho que isso precisa acontecer mais, né? Ele precisa ter mais oportunidades, porque atacante sem a bola não faz gol. Talvez, será que ele sinta um pouco a falta de Ítalo, né? Porque o Confiança está jogando muito pelos lados, muito cruzamento, muito bumba meu boi, não está tentando articular, fazer uma tabela, uma jogadinha de linha de fundo, uma jogada pelo meio. Jogar pelo meio, por mais que às vezes seja congestionado, não é proibido, não. Então, talvez essa bola realmente não está chegando tanto para ele. Ele está tendo que sair, está guerreando, mas acho que coletivamente ele está tentando ajudar, mas precisa também a bola chegar um pouco mais e chegar mais e melhor trabalhada, né? Jogar na área de qualquer jeito para que ele consiga fazer um milagre por lá. Varia, né, das partidas, dos jogos, dos adversários, por exemplo, né? Esse foi um jogo muito difícil pelo fato de tudo que aconteceu. A equipe deles estava ganhando, começou a catimbar e o jogo começou a ficar mais difícil, né? Então, como estava difícil para receber aquela bola ali por dentro, comecei a sair um pouquinho da área e acabei recebendo um pouco mais de bola e aí sim consegui poder contribuir de alguma forma, mas tudo depende de cada partida. Acho que teve vários outros jogos aí da Série C, por exemplo, do ano passado, que consegui criar, fazer outras situações jogando ali por dentro. Boa. É mais ou menos o que a gente estava comentando anteriormente, né? Jogando mais por dentro, a bola chegando mais para ele, ele acaba podendo fazer mais, ou então ele saindo, como ele teve ali que dividir essa responsabilidade do ataque junto com Léo e Diego Cardoso, acabou que apareceu um pouco mais. Quem sabe é um novo caminho para reencontrar Charles, né? Eu queria dizer, Mike, assim, eu gosto das entrevistas de Charles, eu gosto da maneira como ele fala, né? Parece um cara sensato nesse jeito de falar, e ele parece ter uma clareza do que acontece, né? Eu lembro muito de Eutrópio dizendo que é importante o jogador pensar, que o jogador se desenvolva e ele entendendo que esse momento são oportunidades que não apareceram, relembrando a Série C, tentando de um certo modo tirar essa pressão dos 5 jogos sem marcar, né? E trabalhar o mental, parece algo que ele trabalha em si mesmo para que essa pressão não aumente, né? Ele como um centroavante. Então parece estar ciente da situação, para isso não atrapalhar ele no jogo, e não tem nada melhor para um atacante do que um clássico, o cara desencantar. Então, quem sabe é a hora dele. Boa. Pois como a gente vem dizendo, a gente vem conversando muito, né? Essa questão de entrosamento, queira ou não, é a 4ª partida ainda do ano, né? E como a gente vem jogando agora, principalmente a cada 7 dias, temos um tempo maior para treinar, para conversar, e eu acredito que com o decorrer do tempo a gente vai conseguindo encontrar o entrosamento, a melhor forma possível, né? E aí sim, poder receber essas bolas com condições de gol para poder finalizar e poder fazer esses gols. Tem muito o que fazer, né? Treinar, entrosar e buscar resolver os problemas do treinamento. Realmente agora não tem mágica para fazer. Ia ser engraçado, Mike, se ele disse assim, não, eu vou treinar aqui depois do treino 60 finalizações de perna direita, 60 finalizações de perna esquerda, mais 40 cabeçadas, depois vou ficar chutando de fora da área, se ele detalhasse, né, o treino. Mas as chances que ele teve no início foram chances realmente que ele errou a finalização, chutou para fora, enfim. Essas últimas mesmo parece mais combinação, né? Então talvez ele participar do jogo um pouco mais na construção, variar, né? Agora com o Dione a gente não sabe como é que o time vai jogar, se ele vai conseguir ser acionado de melhor forma, mas é muito mais isso, né? O jogo coletivo do Confiança ofensivamente tá precisando aparecer, né? E a defesa parece que já está organizada, o meio de campo ainda é uma fase que, uma parte do campo que está precisando se resolver, né? Lucas Gabriel tentou, mas não conseguiu, mas Luiz Otávio e Bruno Camilo parecem ter entrosamento, mas não está ainda aquela liga do ano passado. Estou sentindo que está faltando. Isso impacta diretamente no ataque, né?
os gols do nosso atacante, um de Diego Cardoso, um de Léo, dois de Léo, né, inclusive, e um de Grafite, né? Isso. Do ataque falta Negueba marcar e Charles, né? Além deles, acho que é isso só, né? Mateuzinho e o outro Edson Júnior que a gente não viu jogar ainda. Isso. O Negueba já deu 2 assistências, então isso ainda conta para uma boa estatística dele. Sim, e perdeu um gol na cara. Ele não podia perder. Que não podia perder. Cara, eu tô tranquilo quanto a isso, né? A gente sabe que existe cobrança na equipe como Confiança, então ela é maior. Já vim para cá sabendo disso, né? E deixei um legado aqui o ano passado, então isso acaba que tendo uma cobrança ainda maior, né? A torcida quer ver aquele Charles que estava fazendo gols. Mas é isso, como eu disse, com o decorrer, ainda estamos na 4ª partida do ano e a gente tem que ir, além dos treinamentos, e conversando, se conhecendo melhor a cada partida, né? Que só o jogo mesmo vai dizer isso. E aí, a partir daí, as coisas vão começar a acontecer naturalmente. Eu acredito que a hora que sair o primeiro gol, as coisas começam a fluir naturalmente, então estou tranquilo quanto a isso. E a última pergunta dele. Respondeu a mesma resposta das outras últimas 3 perguntas, só que mandou deixa acontecer naturalmente. Nada a comentar muito aqui, não. Pensei que ele ia falar da parte mental, Mike, mas não falou. Ele já está tentando inventar outras formas de falar a mesma coisa. Não, sem dúvida, né, cara? Eu acho que eu costumo dizer nada e nem ninguém pode me cobrar mais do que eu mesmo, né? Então, venho me cobrando bastante a respeito disso, né? Tenho essa consciência que isso também não pode me deixar atrapalhar nos jogos e, claro, cara, é um clássico e clássico a gente sabe como que é jogo muito difícil e nessas horas a gente tem que estar preparado e se possível, aproveitar as oportunidades que pintar e eu tô com a cabeça tranquila para que domingo possa ajudar da melhor maneira e com gols, então, vou voltar de lá muito feliz. É isso. E na entrevista de Charles, todo mundo perguntando cadê o gol, e ele dando respostas diferentes. Dessa vez ele dizendo que espera que no clássico seja feliz. E é o que a gente espera também, né? Charles é uma peça importante no encaixe do elenco e que se não for como centroavante, que seja com outra posição também. Não dá para ficar amarrado nisso. O que você achou da entrevista, DG? Rapaz, Charles quase que faz um gol ali na coletiva, que era pra dizer assim, tá vendo aqui, toma o gol, pé, vocês não querem o gol, toma aqui. Quase que ele faz isso, mas eu também espero, né? Tô nessa mesma expectativa de que ele desencante, né? É o desejo da massa ter um centroavante goleador, né? Há muito tempo procura esse centroavante e quem sabe, né? O início não é muito bom, mas são 2 jogos no Campeonato Sergipano, dá para recuperar marcando um hat-trick no Clássico. Não ia achar ruim, não. Boa. Com certeza. Quem sabe já assume a artilharia no Campeonato Sergipano e aí para de responder a pergunta cadê o gol, cadê o gol, cadê o gol? E você, o que é que achou da entrevista de Charles? Deixa aí seu comentário, seu chat se estiver nos vendo ao vivo ainda. Eu gostaria de agradecer a André Otsuka e Felipe Florencio, que são membros desse canal, Fernando Santana, Júlio Marcel, Aparecido Silva, Pablo Góes, Lucas Mota e Diego Couto, que nos apoiam por Superchat e Pix. Então, muito obrigado, vocês fazem o nosso canal crescer cada vez mais. Então,